Presidente Isalci Lucas, nosso amigo, parceiro do Fisco, e já tivemos outras vezes debatendo reforma tributária juntos, inclusive na FIT aqui, aproveitando para cumprimentar nosso presidente da associação aqui do DF, Rubens Roriz. Cumprimentar também nosso deputado Vitor Lippe, amigo que participou ativamente dos debates lá da reforma tributária no PLP 108, e fizeram um brilhante trabalho que a gente espera que seja mantido em grande parte ou na maioria dos pontos aqui no Senado Federal. Minha apresentação, ótimo. Agradeço a oportunidade de participação nesta importante audiência pública que debate os impactos da reforma tributária em relação à transição e à fiscalização. Esta é mais uma oportunidade que confirma o indispensável papel desta Casa na construção da reforma tributária. Uma postura democrática e comprometida com a boa técnica tributária. Tenho a honra de presidir a FEBRAFIT, entidade que representa 26 associações de fiscais de tributos estaduais. Temos participado ativamente dos debates sobre a reforma tributária desde 2015, prestando os esclarecimentos técnicos necessários para o aperfeiçoamento das propostas e a melhor condução dos processos de transição para o novo modelo e fiscalização dos novos tributos. Eu trago hoje a este colegiado propostas de emenda ao PLP 68/2024, que foram construídas pela nossa comissão técnica, que reúne especialistas de sólida formação acadêmica e larga experiência profissional nas administrações tributárias. Tenho a certeza de que são sugestões que partem da melhor técnica tributária e de firme compromisso com os valores republicanos. São 4 emendas sobre o tema fiscalização e 2 sobre o tema transição. A primeira é relativa ao compartilhamento de cadastros. O artigo 42 do PLP 68 de 2024 trata da identificação única para fins de cadastro dos sujeitos passivos de IBS e da CBS. Com isso, a sujeição à tributação pelo IBS e pela CBS impõe o dever de registro em cadastro com única identificação. O parágrafo 1º desse mesmo artigo dispõe que serão utilizados para essa finalidade o cadastro de pessoas físicas, o CPF, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, além do Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB. Acontece que esses 3 cadastros são geridos exclusivamente pela Receita Federal do Brasil. E o PLP 68 de 2024 não prevê sua gestão compartilhada com estados, Distrito Federal e municípios, por intermédio do Comitê Gestor do IBS. A emenda que propomos, portanto, assegura que o ambiente nacional de compartilhamento e integração das informações cadastrais terão gestão compartilhada entre a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS. Uma medida fundamental para o bom funcionamento do modelo que foi construído sobre a premissa de cooperação e integração federativa. E também uma medida que efetiva na lei complementar o texto constitucional, que diz, no inciso 22 do parágrafo 37, que as administrações tributárias da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e agora atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. É esta lei, o PLP 68, que deve prever esse compartilhamento de cadastros, está faltante. 2. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico.
Uma solução, inclusive, que encontra paralelos na sistemática de intimação do Poder Judiciário e de outros órgãos da administração pública. A forma de redação adotada praticamente invalida o uso do DTE, exigindo a posterior intimação por via postal, sempre que o contribuinte não fizer o acompanhamento do seu domicílio. Isso impactará prazos processuais, inclusive os do contencioso, pois o PLP 108 prevê a mesma forma de intimação do PLP 68 e custos, que afinal serão suportados por toda a sociedade, seja pela intimação presencial do agente público ou por via postal AR. Além disso, a manutenção do texto atual causará insegurança jurídica aos contribuintes, na medida em que o contribuinte poderá não saber que está em curso uma ação fiscal contra ele. Se retroagirmos, imagine aqui meu nobre representante do Conselho Federal de Contabilidade, se retroagirmos ao tempo das notificações pelo Diário Oficial. O Isaú se lembra como era difícil ficar consultando o Diário Oficial todos os dias. Terceiro, sobre o Simples Nacional. O aperfeiçoamento proposto, nosso aperfeiçoamento proposto, busca evitar fraudes fiscais relacionados à possibilidade de subsequentes adesões e reversões das empresas ao Simples Nacional e a apuração do IBS e da CBS fora do regime simplificado, conforme mera conveniência momentânea. Essas operações, no que respeita ao saldo dos credores desses tributos, são passíveis de ressarcimento em dinheiro. Todas as potenciais fraudes fiscais devem ser antevistas e devem ser criados os corretos mecanismos de controle, garantindo o melhor ajuste da alíquota de referência, que impacta diretamente a vida de todos os consumidores. Neste sentido, inclusive, reitero minha saudação à Câmara dos Deputados, na pessoa aqui do deputado Vitor Lippe, na convicção de que o Senado Federal, da mesma forma, compreenderá a importância de vincular os créditos do IBS e da CBS ao efetivo pagamento desses tributos. Essa é a garantia de que o princípio da não cumulatividade será exercido na prática e os créditos serão ressarcidos de forma célere e plena aos contribuintes. Para isso, foram previstos arranjos de pagamentos, como split payment, que respeitam as relações negociais entre particulares, ao tempo que evitam a proliferação de fraudes relacionadas a empresas noteiras. Quarto, transação administrativa. A emenda constitucional 132 mobilizou a todos nós com um firme compromisso por um sistema tributário mais moderno. Esta emenda, que propõe a transação administrativa pelas administrações tributárias, é um importante passo nesse sentido. Ela promove a prevenção e a solução consensual de litígios administrativos ou judiciais, permitindo que os contribuintes e a administração tributária negociem mediante concessões recíprocas e, com isso, sejam regularizados os débitos fiscais e extinto o crédito tributário. A realização de acordos entre os contribuintes e a administração tributária certamente levará à redução de litígios, evitando longos processos judiciais e administrativos. E é uma medida inteligente também, você colocar os melhores benefícios para pagamento próximo do inadimplemento. Quando se deixa os melhores benefícios ao fim do processo, incentiva-se a inadimplemento, o litígio, para poder usufruir, melhor dizendo, desses benefícios da transação. Temos agora 2 pontos ainda relevantes para serem tratados relativo à transição. Um que já foi dado, falado também, a mitigação do risco free rider. Nós somos o primeiro a identificar esse risco free rider que se dá
pelos 2 institutos concomitantes da reforma tributária, quais sejam a tributação no destino e o seguro-receita. Então, a reforma, como sabemos, foi aprovada com mecanismos que têm como objetivo suavizar a transição de modelos para os entes federados, preservando seus orçamentos nos mesmos patamares. Embora altamente salutar, esta solução carrega uma armadilha que precisa ser remediada, o risco free rider, que acontece de 2 formas. A primeira é que, com a garantia de receitas, os entes federados podem ser desestimulados a investir em suas administrações tributárias e explorar sua base tributária. A outra forma é que os entes que trabalharem para aumentar a sua arrecadação por meio de combate à inadimplência e à sonegação verão esses resultados retidos pelo comitê gestor e repartido entre todos os demais entes federados para atendimento daqueles patamares relativos históricos de arrecadação. Essa emenda, portanto, propõe a criação de incentivos para que os entes estaduais e municipais mantenham os investimentos em suas administrações tributárias e trabalhem em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo comitê gestor. É novamente uma medida de respeito à Constituição Federal que tanto traz em seu artigo 37 que as administrações tributárias terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, como permite, no artigo 167.4 da Constituição, a vinculação de receita de imposto para a realização de atividades de administração tributária. É claro, se a máquina tributária arrecadatória que sustenta todo o Estado, se faltar recursos, ela deve ser mesmo a última a parar. Por fim, Escola Nacional de Tributação. Acho que a educação é a base de tudo. E a gente está falando de mudanças culturais. Apresento, por fim, o último tema desta fala, a criação e manutenção da Escola Nacional de Tributação. Este momento de reforma traz grandes alterações ao sistema tributário nacional. Um enorme estoque de conhecimento de operadores da legislação tributária em todo o país deverá ser renovado. Há mudanças de cultura a serem feitas pelo bom funcionamento do novo modelo. E a escola será um acelerador dessas transformações. É fundamental, portanto, que tenhamos uma estrutura capacitada, dedicada à elaboração de pesquisas, publicação de doutrinas, a disponibilização de cursos para servidores e para a sociedade, o que trará uma enorme redução do litígio, na medida que criará entendimentos uniformes mais rapidamente. Encerro minha participação com a certeza de que o Senado Federal se encontra altamente sensível aos anseios sociais e preparado para essa missão de reforma da tributação sobre o consumo. Registro a ampla disponibilidade de nossa associação para a participação de debates técnicos que possam, de forma mais profunda, bem analisar os temas aqui propostos e outros que se mostrem necessários. Muito obrigado.